De volta e agora você confere a passagem da Caravana Nacional de Prerrogativas. Dos 14 estados visitados, Alagoas apresenta as maiores violações de prerrogativas dos advogados. Você vai conferir cada detalhe desse diagnóstico. No dia 16 de maio, a programação da caravana foi cumprida no Sertão e Agreste alagoano. O primeiro destino da Caravana Nacional de Prerrogativas em Alagoas foi São José da Tapera, no Sertão. Os representantes do Conselho Federal foram apresentados às dificuldades da advocacia no interior pela presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinella, acompanhada do presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Nivaldo Barbosa, e de uma grande comitiva, com integrantes da Diretoria de Prerrogativas e de várias comissões da seccional alagoana, além de advogados que atuam no interior. No Fórum Rui Barbosa, a caravana se deparou com a realidade de 3.000 processos e mais de 9 anos sem juiz titular, o que vem possibilitando a eficiência na prestação jurisdicional. O presidente da subseção de Santana do Ipanema, que atende São José da Tapera, lembrou que os advogados se encontram em uma situação extremamente complicada diante dos clientes. O cliente não quer ouvir que o processo está concluído, que o processo para o cliente, para o cidadão, interessa a solução. E isso leva o quê? A desmotivação dos colegas advogados. Quer dizer, por mais que o advogado seja realmente dedicado, né, que tenha compromisso de buscar a solução dos conflitos perante o Poder Judiciário, não satisfaz. É realmente missão hoje espinhosa ser advogado, inclusive muitos realmente buscando atividade paralela. Acompanhando atentamente a descrição das dificuldades encontradas, o presidente em exercício da Comissão Nacional de Prerrogativas, Cássio Lisandro Teles, se mostrou impactado e considerou a realidade enfrentada na comarca inadmissível. Se existe uma outra comarca, como estava dizendo o nosso presidente, que a situação está pior do que essa, eu não consigo nem imaginar o que é pior, né? Não há condições, evidentemente, de prestar justiça à população dessa maneira. Esse aqui é o 14º estado que nós estamos visitando. São José da Tapera é a primeira comarca do estado de Alagoas em que a caravana está colocando os pés. Mas eu digo que eu estou muito entristecido de ver uma situação tão dramática como é esta. É a população que está sendo mal atendida ou está desatendida, porque não se pode nem dizer que há atendimento. E a advocacia, numa situação dessa, não consegue sobreviver. Essa aqui, sem dúvida alguma, é a maior de todas as violações de prerrogativas. Não existe nenhuma violação de prerrogativa da advocacia, da sociedade brasileira, como essa aqui. Esse foi apenas o diagnóstico do início da visita. A cada novo ambiente, a confirmação das violações das prerrogativas dos advogados e, consequentemente, da cidadania. A sala de audiência só funciona com sol intenso. Isso porque não há iluminação própria. O juiz substituto, Carlos Henrique Pita, chegou a tirar dinheiro do próprio bolso para comprar lâmpadas, mas há um defeito elétrico no local há cerca de 1 ano. Sem a pouca iluminação natural que entra na sala, as audiências acabam suspensas. Na sala do júri, a estrutura proposta foi considerada satisfatória, mas a manutenção precária. Além de cadeiras quebradas, parte do teto não existe mais. Cenário definido com uma palavra: abandono. Região que tem mais de 60.000 jurisdicionados que, lamentavelmente, estão completamente abandonados pela Justiça Estadual. Essa é a realidade que temos. Abandono absoluto, com ausência de prestação de jurisdição, a despeito da boa vontade do juiz e do promotor, que para cá se deslocam, viajando 4 horas para vir, 4 para voltar, 8 horas por dia, para tentar dar algum alento para esse povo já tão sofrido do nosso sertão nordestino. Não se pode admitir esse tipo de coisa. Eu costumo dizer que não se pode tirar a responsabilidade da incompetência e da inoperância do Estado, que é paquidérmica, para colocar nos ombros frágeis do cidadão. O cidadão não suporta mais esse peso. A expectativa é a de que nos próximos meses a carência, pelo menos de um juiz titular para atender a comarca, seja amenizada.
Mas o nosso Tribunal de Justiça de Alagoas já está ciente dessas necessidades e está fazendo o máximo que pode para contratar novos juízes e com certeza no segundo semestre essa será uma das comarcas contempladas com um juiz que ficará permanentemente aqui, até porque eu sou juiz apenas substituto, né? Venho aqui apenas um dia na semana. Então, com a chegada de um juiz que venha para suprir o claro, as demandas judiciais elas poderão ter uma celeridade maior, né? Há necessidade de se ter uma justiça plena. E a justiça plena só se faz com a presença do Estado em cada ponto, ponto jurisdicional desse próprio Estado. Não é o Estado não, quando se faz ausente, as injustiças ocorrem. É necessário sim a presença de um juiz titular em cada comarca, de um promotor titular em cada comarca, de um defensor público titular em cada comarca, para que a justiça efetivamente se realize e que o direito fundamental de acesso à justiça ele seja pleno. A Caravana Nacional de Prerrogativas, em conjunto com a OAB Alagoas, chegam ao Fórum de Santana do Ipanema. Aqui, um dos maiores problemas na estrutura é a falta de acessibilidade, o que poderia ser resolvido com as obras para a implantação de um elevador. Mas os serviços estão suspensos. Hoje, um cadeirante, deficiente, ele não tem acesso. E aqui, só você entender, a ideia é de uma comunicação daqui para lá, entendeu? Que até hoje não ficou pronta. Então a acessibilidade também poderia acontecer por aqui. Também não está pronta. A juíza diretora do Fórum, Marina Gurgel, revelou a expectativa pela retomada das obras e de um novo projeto. Está aguardando a conclusão da obra que foi iniciada, que é que vai criar uma espécie de um suporte elevadiço para que as pessoas portadoras de necessidades especiais possam ter acesso com mais facilidade à estrutura do juizado especial. Fora isso, já há um projeto arquitetônico para o novo fórum, esse fórum antigo, né? Já há um projeto arquitetônico que foi recentemente aprovado, que agora estamos aguardando o início da execução das obras. Então, esse novo projeto, ele contemplou todos os requisitos de acessibilidade exigidos, inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça. Resta agora o tribunal dar início à execução da obra. Em Mata Grande, terceira cidade visitada, a comarca tem uma demanda de quase 6 mil processos, alguns da década de 90. O escrivão Leonardo Nunes explica o funcionamento do fórum, que está sobrecarregado. Por exemplo, hoje o doutor Anderson, o doutor Anderson já veio para cá às segundas, já mudou para as terças, hoje está nas quintas, já vi hoje que saiu uma portaria designando ele para outra vara também. Então já não sei se ele vai poder vir numa quinta, e aí a situação nossa realmente é muito difícil. A caravana e a comitiva da OAB Alagoas também estiveram em Delmiro Gouveia, onde ouviram os depoimentos dos advogados que atuam na região. Temos problemas da ausência do judiciário, como todo foi constatado durante essa caravana. Nós estamos aqui no sertão com processos parados há mais de 4, 5 anos. Processos aqui ficam conclusos para despacho, 2, 3 anos conclusos. Muitas vezes o juiz, quando vem depois de 3 anos despachar o processo, aí aquele processo diga o autor se tem interesse no procedimento do feito sob pena de extinção em 5 dias. E muitas vezes extingue os nossos processos porque nós, durante aqueles 5 dias, não localizamos o nosso cliente para perguntar se ele ainda está vivo. Em Arapiraca, uma audiência pública foi realizada para dar amplitude ao recolhimento dos depoimentos e pleitos dos advogados. Os relatórios se diversificavam, em comum a violação de prerrogativas. Outro ponto interessante é a questão de retenção, doutores, de honorários. Os advogados firmam contratos com as partes, obedecendo a tabela da ordem, sobretudo, só que os juízes, mesmo sem ter competência e de forma discricionária, diante da sua conveniência e oportunidade, fazem a limitação dos honorários. A passagem da Caravana Nacional de Prerrogativas pelo interior foi comemorada pela OAB Alagoas, um reforço diante de uma atenção constante da seccional, através da Diretoria de Prerrogativas e Subseções. É um momento muito importante para a advocacia do interior.
ser ouvido tanto pela seccional como pelo Conselho Federal, isso não tem como mensurar. É muito importante para esse advogado, sobretudo para o jovem advogado em início de carreira, que está sabendo, agora diante de uma problemática muito grande que é o nosso judiciário. O trabalho que a gente faz aqui, ele é um trabalho voltado a fortalecer a nossa classe. E é um trabalho de abnegação, de dedicação, e que é muito satisfativo a partir do momento que a gente vê um colega agradecendo, um colega que precisa, e o respeito a nossas prerrogativas, que como a gente vem trabalhando e falando no dia de hoje, eles não são privilégios, eles são direitos que são previstos em uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, deve ser respeitado, e que essas prerrogativas, elas garantem o direito do cidadão. Esse itinerário que foi feito pela Caravana Nacional é o mesmo itinerário que nós já tínhamos feito numa blitz de prerrogativa, e nós constatamos essas situações de comarcas há muitos anos sem juiz titular, comarcas sem serventuário. A OAB de qualquer maneira atuou assim com muita força junto ao tribunal, conseguimos a nomeação de 5 varas, juízes novos para 5 varas que estão sem juiz há muitos anos, inclusive Tapera é uma que vai ter um juiz titular. E o reflexo das blitz de prerrogativa que nós temos feito é essas visitas de hoje da Nacional. A gente já vem acompanhando isso desde o início dos nossos trabalhos, as visitas no interior elas acontecem com frequência, então essa realidade já é conhecida da seccional Alagoas. No entanto, a gente vem fazendo um trabalho junto ao Tribunal de Justiça no que diz respeito à efetivação dessas medidas para que a justiça seja efetiva, eficiente para a sociedade, para o cidadão. O que nós precisamos em muitas regiões do nosso estado é que a atividade jurisdicional seja prestada, que o serviço público seja prestado à população. Então nós estamos buscando o apoio do Conselho Federal da OAB através da caravana de prerrogativas, que já caminhou por vários estados do Brasil afora, que viesse a Alagoas conhecer um pouquinho da nossa realidade. E o momento hoje foi realmente caminhar pelo sertão, pelo agreste do estado, que é onde nós vivenciamos as maiores dificuldades para o exercício da advocacia. Na verdade, o momento não é de violação só de prerrogativas, mas é, acima de tudo, de violação de prerrogativas com a ausência da prestação do serviço jurisdicional em muitas comarcas. Então essa é uma realidade. Com audiência em Arapiraca, o diagnóstico das violações de prerrogativas em Alagoas finalizou a programação no interior. No dia seguinte, teve mais programação da Caravana Nacional de Prerrogativas, desta vez em Maceió. Vários órgãos foram visitados, advogados e servidores ouvidos. A sede da Justiça Federal foi o primeiro destino. Advogados que estavam no órgão foram ouvidos e puderam relatar as dificuldades enfrentadas. Na sede da Justiça do Trabalho, o vice-presidente da OAB Alagoas, Edinaldo Maiorano, especialista na área trabalhista, destacou as principais demandas. Efetivamente, aqui na Justiça do Trabalho nós temos um cenário um pouco melhor do que em outras esferas do Poder Judiciário. A gente há de reconhecer isso. As situações que a gente tenta absorver e, obviamente, resolver são justamente na questão do constante do diálogo com os membros da magistratura, com a representação dos servidores, ou seja, desenvolvendo esse papel institucional que também é muito importante, essa permanência constante no diálogo na resolução dos conflitos. Agora, o que a gente absorve aqui, o que a gente recebe de demandas aqui, são as demandas normalmente de atrasos de alguns magistrados nas audiências, nos horários principalmente de começo das audiências, as situações referentes aos intervalos entre uma audiência e outra que termina prejudicando um pouco a advocacia nesse sentido, principalmente não só aqui no regional, mas em virtude principalmente da mudança do horário das audiências que conflitou com as audiências do interior. Ainda na sede da Justiça do Trabalho, a caravana foi recebida pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Pedro Inácio. No encontro, as demandas da advocacia trabalhista, entre elas a demora nas audiências, foram apresentadas. As violações de prerrogativas encontradas pela caravana também foram tratadas em uma reunião com representantes do Conselho Nacional do Ministério Público, na sede da OAB Alagoas. O foco foi a deficiência no número de promotores nas comarcas do interior. Uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Otávio Praxedes, esteve na programação. A pauta do encontro foi o diagnóstico inicial feito durante a viagem ao sertão e agreste alagoano, além do que foi encontrado nos órgãos visitados em Maceió. O tribunal assumiu compromissos.
A passagem da caravana foi finalizada com uma visita ao Fórum Estadual. Advogados relataram problemas. Porque você não pede pelo Código de Processo, não tem o dispositivo processual para você provocar o Poder Judiciário. A gente provoca, ele devia andar, não era? Aí a gente fica pedindo, por amor de Deus. Eu já vi colegas se ajoelhar nos pés de escrivão. Funcionários mostraram a estrutura considerada inadequada para atender a demanda. Em média, 360 processos ao ano. 30 por mês. Seria ou mais, viu? Dependendo, ou mais. Quantos processos ela saiu por hoje, sabe? 1.101, 1.102 por aí, em andamento. Se quiser dar uma olhadinha no cartório, fica à vontade. Vamos conhecer. O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Nivaldo Barbosa, lembrou a atuação constante em busca de melhorias no local. A questão estrutural ela é observada por todo mundo, pela própria magistratura, né, que tem queixas contumazes em torno das condições de trabalho. Isso se estende, evidentemente, para os servidores, para a advocacia e para toda a sociedade, né? Você pode ver as condições do fórum. Quente, insalubre, sem condições, definitivamente sem condições. Vamos continuar cobrando, estabelecemos algum prazo e em breve vamos voltar a bater lá de novo. Para o presidente em exercício da Comissão Nacional de Prerrogativas, Cássio Teles, somente um novo prédio pode amenizar os problemas encontrados. Eu vejo aqui um excesso de unidades no mesmo local. A estrutura não suporta tudo isso. Não chega a ser uma estrutura tão precária, né? Eu acho que ela pode continuar servindo para o atendimento forense, mas há muitas unidades aqui nesse local. Os espaços são muito apertados, né? E aí eu acho que realmente o tribunal deveria pensar em construir uma segunda estrutura, aproveitar essa para deixar aqui algumas unidades também para atendimento da população, mas é algo assim que nos chama a atenção realmente, esse excessivo acúmulo de unidades, a falta de ventilação adequada, né, algum conforto um pouco melhor e razoável para a população que aqui vem. E o nosso OAB Cidadania dessa semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar com a gente nas redes sociais. É só procurar a OAB Alagoas, curtir e seguir as nossas páginas e ficar por dentro de todas as novidades. No nosso canal do YouTube você também vai poder rever todos os programas OAB Cidadania. Já sabe, né? Na próxima semana a gente tem um encontro marcado. Até lá!